Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Política para Elas. A entrevistada de hoje é Edilaine Pereira do Nascimento. Edilaine é assistente social, formada em serviço social pela Universidade Federal de Mato Grosso, mestre em política social pela mesma instituição, é assistente social do CREAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social, é coordenadora executiva e regional de trabalhadores e trabalhadoras de assistência social, o Forte Suas, do Sudoeste do Mato Grosso, é coordenadora do Fórum Estadual de Trabalhadores e Trabalhadoras de Assistência Social de Mato Grosso. Também faz parte do coletivo de Mulheres Negras de Cáceres. Olá, Edilaine, seja bem-vinda ao nosso canal. Gostaria muito de agradecer a sua disposição e disponibilidade em vir compartilhar com a gente o seu conhecimento, em fazer esse debate tão importante para as mulheres. Eu que agradeço, Daniele. Bom dia a todos, todas e todes. Como a Dani me disse, eu me chamo Edilaine, já estamos íntimas, tá? Sou assistente social, vou pedir licença para fazer a minha audiodescrição. Sim. Eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, um pouco na altura dos ombros, escuros. Eu visto uma blusa colorida, com estampa de flores, rosa, e eu uso um brinco de coco artesanal, e uma corrente com um pingente de coração. Queria agradecer a oportunidade, dizer que é uma honra. Quando eu recebi o convite através da Ellen Mariani, eu fiquei muito honrada e aqui eu manifesto meu agradecimento a você e a ela por essa oportunidade. Eu que agradeço. Bom, para iniciar nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, né? Como que você escolheu a assistência social e qual tem sido o seu trabalho que você tem feito dentro do CREAS. Bom, eu iniciei o meu trabalho, a minha atuação profissional propriamente dita, na própria política de assistência social em 2017, onde eu ingressei no último concurso público que teve no município de Cáceres, e foi a minha primeira atuação profissional e já foi na política de assistência social. Eu tive a oportunidade de atuar no serviço de acolhimento para crianças e adolescentes por 8 meses. Atuei também no CRAS, né, através do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o PAIF, que é um dos serviços que o CRAS oferta. E atualmente eu estou no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e dentro do CREAS eu atuo especificamente no Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que é o PAEF. E aí, nesse local, nós desenvolvemos trabalhos especializados, como o próprio nome do serviço já se refere, para acompanhamento e atendimento de famílias e indivíduos que vivenciaram algum tipo de situação de violação de direitos ou de violência. Uhum. Dentro desse atendimento de famílias e indivíduos em situação de risco, de vulnerabilidade, né? Quais são as violações e problemáticas mais recorrentes que você observa? Olha, nós temos uma demanda muito grande no que se refere à violência doméstica contra a mulher. Inclusive, nós ainda temos uma defasagem muito crítica, que vai até ser levantada na nossa Conferência Municipal de Assistência Social, que vai ocorrer na próxima semana, que é a falta de equipe para atender uma demanda reprimida. O que seria essa demanda reprimida? É uma demanda que aguarda atendimento e acompanhamento por parte da assistência social e, no caso do CREAS, atendimento para situações de violência. Então, imaginem só uma demanda reprimida de famílias que aguardam por terem, pela ocasião da ocorrência de violação de direitos. Então, uma das problemáticas que nós enfrentamos é a falta de equipe técnica suficiente para poder atender com qualidade e com a devida competência as pessoas que aguardam esse atendimento, especificamente nessa unidade socioassistencial. Entendi. A violência doméstica contra as mulheres, ela é um problema bem grave que as mulheres atravessam, né? Não tem classe social, não tem raça, embora as mulheres negras, elas são mais atingidas, né? Sim. Você percebe esse número? Sim. Inclusive, assim, eu não me atentei em trazer dados específicos, seria interessante eu ter feito isso, mas eu posso até pesquisar depois
dentro da minha unidade e em outros locais que essa informação ela seja divulgada de forma pública, mas não teria dúvidas de que o percentual maior de mulheres vítimas de violência são mulheres negras e mulheres pobres, que estão na periferia, que vivenciam diferentes problemáticas referente ao não acesso a direitos. Então, essa é uma das situações que mais agravam ainda mais a questão de não ter direitos que viabilizem realmente a garantia de uma qualidade de vida, de um bem-estar para essas mulheres. Você saberia dizer quais os motivos que levam as mulheres negras a serem as mais violentadas? Seria só um recorte econômico, porque elas estão ali numa linha de pobreza mais acentuada do que as mulheres brancas? Ou o machismo atravessa mais a periferia por uma falta de informação? O que você poderia dizer? Eu diria que nessa circunstância nós teríamos que considerar a interseccionalidade de raça, classe e gênero. E aí, quando a gente para pensar a nossa construção social brasileira, nós temos que refazer a história e saber realmente o percurso que a nossa sociedade se desenvolveu para que hoje nós possamos enxergá-la da forma como ela está posta. Então, quando a gente fala, sim, de uma sociedade capitalista, desigual, escravocrata, tudo isso remete ao que se apresenta hoje na nossa realidade. Então, isso tem que ser considerado quando a gente enxerga os dados que nos mostram de que forma isso se concretiza na nossa realidade da sociedade atual. É bem complexo, né? Não existe um único motivo ou dois motivos, né? Toda uma cultura, uma história, como você disse, né? Que acaba levando as mulheres negras a serem as mais agredidas, as mais violentadas, a terem os seus direitos mais violados, né? Sim. Bom, dentro do seu trabalho, dos seus atendimentos nas famílias, uma pergunta é direcionada às mulheres. Quais são os problemas mais urgentes que as mulheres enfrentam atualmente? E aí, por enquanto, não vamos fazer esse recorte de raça, né? No geral, assim, quais são os problemas que as mulheres enfrentam que você atende ali? Você disse da violência doméstica, né? Que é um problema bem, bem urgente. E o que mais você observa? Bom, para além disso, o PAEF, que é o serviço do qual eu estou à frente no CREAS, ele também atende e acompanha famílias e indivíduos por outras situações de violação de direitos. Negligência, abandono, violência física, psicológica, que pode se estender para outros grupos, outras faixas etárias, que seriam crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, o público LGBTQIAPN+, e todos os grupos considerados mais suscetíveis e mais vulnerabilizados por conta de toda essa estrutura social da qual nós estamos discutindo. E aí, quando a gente vai falar sobre vulnerabilidade, nós estamos dizendo sobre as condições que mais podem colocar em risco aquele determinado indivíduo, aquela determinada pessoa. E aí, a pobreza, a falta de acesso a direitos, educação, saúde, tudo que se refere ao que possa trazer bem-estar e dignidade mesmo para a vida de qualquer ser humano, ele vai se relacionar com a potencialização dessas circunstâncias de risco para a ocorrência de algum tipo de violação de direitos e de violência. Então, assim, a gente vai ter que especificar e sempre considerar cada circunstância, levando sempre em consideração todos essas questões. Sim. A gente acaba por perceber que a questão econômica de classe, ela é muito determinante, né? Porque uma pessoa que tem ali uma condição financeira mais estável, que está ali na classe média, ela dificilmente vai precisar de uma assistência social, né? Ali com a renda dela, ela vai conseguir ter acesso à educação, à saúde, cultura, enfim, né? E aí, quando a gente vai para esses indivíduos mais vulneráveis economicamente, é que a assistência social ela é mais efetiva, digo assim, né? Mais atuante, né? Então, realmente, a questão
da classe, ela é determinante, né? E aí ela atravessa todos os direitos sociais, né? Saúde, educação, tudo é muito precário, o acesso é muito difícil para essas pessoas, principalmente para as mulheres, porque elas, né, hoje a gente tem um número muito grande de mães solo que enfrentam aí a maternidade de forma muito solitária, e isso sobrecarrega, porque além delas estarem enfrentando essa maternidade solo, não existe o fato delas estarem separadas dos pais, dos genitores, não quer dizer que os genitores, ainda que separados, estão atuando, estão ajudando. Então, tem a vulnerabilidade econômica dessas mulheres que aí precisam trabalhar, que não tem aonde deixar crianças. E então aí a assistência na educação, na creche para essas crianças, para essas mulheres trabalharem, se inserirem no mercado de trabalho, porque muitas ficam sem trabalhar para cuidar das crianças, né? Então, a gente vê que as mulheres, elas realmente acabam ficando bem mais vulneráveis do que os homens quando a gente faz essa análise mais profunda, né? Dos motivos que... Falando assim das políticas públicas direcionadas às mulheres, como que você tem observado? Quais são os pontos aí que você está vendo uma melhora no decorrer do tempo? Quais são as políticas públicas que ainda estão bem escassas, bem defasadas para as mulheres? O que você poderia dizer? Bom, eu diria que as políticas, de uma forma geral, elas têm avançado para atender a demanda específica das mulheres negras. Porém, nós ainda temos uma estrutura de que a forma como essa política também ela é pensada, nós teremos que ter mulheres fazendo políticas para mulheres, né? Porque é muito difícil a gente falar pelo outro, né? E querer medir a dor do outro com a nossa régua. Então, eu acho que é mais ou menos nesse direcionamento que a gente poderia trazer a perspectiva de que as políticas públicas precisam ser construídas para quem sabe realmente as dificuldades e que poderia realmente abraçar aqueles que realmente procuram atender, né? Que procuram e que necessitam acessar aquele determinado direito. Então, quando a gente promove mais participação social, eu acredito que também a gente consegue avançar ainda mais, né? Mas ainda assim, precisamos ter quem realmente nos represente para que efetivamente esses direitos e essas políticas consigam avançar ainda mais. Aí a gente entra no ponto que é o centro da discussão do meu mestrado, que é a representação política das mulheres, né? Justamente para avaliar de que forma as mulheres têm tido acesso aos direitos sociais a partir da representação política, né? E eu tenho feito um levantamento de dados das legislaturas e das propostas legislativas que as mulheres têm feito em favor das mulheres, ou em desfavor, né? Porque existe a questão de que não é porque a mulher está lá que ela está legislando a favor dos direitos das mulheres, né? E eu tenho observado muito essa questão dessa representação e representatividade específica. Então, pelo que eu tenho visto, pouquíssimas legislações direcionadas às mulheres negras, zero direcionadas às indígenas, zero não, né? Eu acho que eu vi uma ou outra, justamente porque as mulheres que estão lá, agora a gente está abrindo um pouco mais, tem mulheres negras tomando o parlamento, mulheres indígenas, mas até então são mulheres brancas, de classe média, que não entendem quais são as necessidades de outros grupos que não aqueles que elas estão inseridos, né? Então, a representação política feminina, ela é de extrema importância para que as mulheres acessem os seus direitos, né? E parece óbvio, mas não é, né? Porque a gente está tendo que lutar pela inserção política com unhas e dentes para a gente conseguir ali o nosso espaço de mínimo, não diria nem de igualdade, porque a legislação hoje ela não está determinando que seja em pé de igualdade, né? Mas existe ali aquele percentual mínimo que as mulheres têm que participar. E aí, entrando nesse assunto, então, já que você puxou, como que você enxerga, então, a importância da representação feminina na política? Eu particularmente, né, nessa questão do desenvolvimento, é muito recente esse amadurecimento intelectual para entender o quanto isso é importante.
Mas aí eu vivencio uma experiência no meu município de que realmente, uma coisa que nós sempre dizemos, até no coletivo de mulheres negras, como você citou que eu também faço parte, é que quando uma se levanta, ela levanta a outra também. Então, assim, é um movimento de realmente agregar, de incluir e de tornar possível realmente, pelo menos uma fala, um questionamento, uma reflexão, né? Porque nós estamos fadadas ainda a tentar avançar contra, como a gente já falou aqui, uma estrutura de sociedade que relegou a mulher, o ambiente doméstico, a mulher negra ainda mais, porque a gente costuma trazer sempre nas nossas discussões que a mulher negra ela está na base da sociedade. Então, quando a mulher negra ela movimenta toda uma estrutura social. Então, essa forma de potencializar a participação social, ela fortalece ainda mais esse aspecto também. Sim, com certeza. Isso que você disse é muito, muito real, né? Esse movimento que as mulheres negras fazem, que movimenta toda a sociedade, né? Movimenta ali a estrutura social e muito importante, né? Embora não fácil, né? Muitos desafios. Quais são os impedimentos que você acha que existem para que as mulheres ocupem esses espaços políticos? Seria uma falta de vontade das mulheres, falta de conhecimento, estrutura social? Como que você, enquanto mulher negra e participante aí desses espaços que você ocupa, o que você tem observado? Eu diria que são vários os fatores que a gente poderia considerar para que não haja a participação das mulheres, sobretudo das mulheres negras. Como você falou, a própria construção do papel em que a mulher ela precisa estar na nossa sociedade, ela ainda precisa avançar, porque ainda é relegado para a mulher o ambiente doméstico, o espaço do cuidado, da reprodução realmente da vida. E aí, quando a gente quer ultrapassar e dizer que ela pode estar na produção, ela pode estar na construção realmente da sociedade, de tomada de decisão e de estar à frente de decisões realmente que vão impactar na vida coletiva das outras mulheres e da sociedade de um modo geral, ela vai requerer principalmente a informação, né? Para a gente desconstruir aquilo que está tão naturalizado, que está tão cristalizado na própria consciência das mulheres, das pessoas, de uma forma geral. E aí a gente sempre reforça que, principalmente nos nossos encontros do coletivo de mulheres negras, que a roda de conversa ela é uma experiência de troca e de vivências que enriquece, porque a gente vê potencial umas nas outras quando a gente faz essa troca, né? Eu, particularmente, trago nas oportunidades em que eu tenho de fazer a fala, de que a minha construção, que é resultado de tudo isso que a gente está falando, me fez acreditar que eu não era capaz de ser inserida no espaço ou de contribuir com qualquer espaço de construção e de fortalecimento da democracia, porque a gente é silenciada, né? A gente é levada a crer que realmente aquilo não nos cabe, aquilo não nos serve, ou que a gente não tem por que lutar e acreditar que aquilo é possível. Então, ela vai desde uma concepção subjetiva mesmo, até a forma como a estrutura da sociedade ela continua fortalecendo para que permaneça como está. Então, a informação, a reflexão crítica sobre a nossa sociedade é fundamental. Então, as trocas, as vivências, os compartilhamentos, e eu particularmente percebo até nos meus atendimentos na unidade em que eu atuo, a forma como as mulheres me olham, né? Muitas se sentem confortáveis por estar sendo atendido por uma mulher negra, assim como elas. Então, até esse fator simbólico contribui para que outras mulheres também possam acreditar e ver que o importante é elas estarem ali, conhecendo, aprendendo
e a partir do momento que esse conhecimento ele pode ser expandido e compartilhado, elas vão se sentindo à vontade para que isso seja possível. Qualquer mínimo movimento, qualquer mínima conversa é um movimento político importante, né? Eu fiz uma entrevista, agora eu não me lembro com quem, e a gente estava falando sobre a despolitização, né? Que é essa falta de interesse da população pela política, por entender erroneamente que a política ela é só questão partidária, né? E que aí a pessoa não quer mesmo se interessar e a pessoa né? As pessoas não compreendem que tudo é político, né? A nossa vida ela é política, então não tem como a gente fugir disso, né? E aí eu tava conversando acho que foi com uma professora, conversando com ela, e eu falei assim, realmente a gente tem que pensar que as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas estão lutando por sobrevivência, né? Então, ali pegando muitas conduções para ir trabalhar, deixando crianças e voltam cansadas. Então, muitas vezes não existe ali um movimento de querer se interessar pela política. E ela disse que esses movimentos de base dentro das comunidades, essas rodas de conversa, esses coletivos, esses pequenos encontros que sejam, eles já são muito importantes para essa conscientização política, principalmente das mulheres, né? A gente acha que conscientização política é a mulher, de repente, entrar num partido e se candidatar, isso também é muito importante, mas como você disse, é o conhecimento, é a informação que vai mudar, porque nós ainda temos o machismo muito enraizado na nossa cultura. As mulheres, elas ainda, muitas se entendem como submissas mesmo, que não pertencem aos espaços públicos mesmo. Então, a informação e o conhecimento, principalmente e primeiramente para desconstruir isso, né? Para que elas se percebam como integrantes da política, como peças muito importantes e essenciais para que a gente construa uma política mais igualitária, né? Então, isso que você disse da informação, ela, para mim, ela é muito, muito importante. Eu acho que a educação política, ela deveria já ser já está ali nas escolas para as crianças entenderem, para os jovens entenderem que, né, qualquer legislação nos afeta, né? Você vai atravessar uma rua, existe aí uma legislação de trânsito, você vai consumir um alimento, tem uma carga tributária, né? Tá tudo, a política né, está no entorno da nossa vida, né? E aí eu queria que você falasse, então, sobre esse coletivo de mulheres negras que você participa, como funciona, quais são os trabalhos que vocês fazem. O coletivo de mulheres negras, ele está ativo desde 2017, que foi até o ano mesmo em que eu fui para Cáceres. Eu me associei ao coletivo recentemente, no início desse ano, mas já acompanhava o trabalho, já admirava o empenho das companheiras que estavam ali à frente. E a proposta do coletivo é justamente isso, é possibilitar a informação para as pessoas que estão na periferia, para as mulheres negras, indígenas, quilombolas, que estão ali à mercê de toda e qualquer possibilidade de dialogar sobre direitos, sobre acesso às políticas que existem naquele município, formas de recorrer sobre aquele direito. E aí, no coletivo, eu tenho procurado trazer nas nossas rodas a perspectiva do meu local de fala enquanto assistente social da assistência social. E aí eu já pego um gancho para dizer que a assistência social ela tem um potencial gigantesco de fazer justamente isso também, de fazer a defesa de direitos, de dialogar com as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E aí essa política pública, ela, infelizmente, ela sofre um desmonte atrás do outro. Porque realmente não é de interesse da classe dominante que exista uma população que questione, que queira saber, que busque, né, os seus direitos. E aí o que ocorre é um desmonte, uma falta de cofinanciamento para investir nos serviços, nos equipamentos, nos recursos humanos e tudo que possibilite o avanço realmente dessa política pública, justamente porque não é de interesse, né? Porque é que eu vou investir numa política que vai fazer as pessoas quererem
pensar a estrutura da sociedade e tentar mudar isso de alguma forma. E então a gente, nas conferências, como eu falei, que a gente já vai ter a nossa agora na próxima semana, é a oportunidade que a gente tem de dialogar e questionar e ainda mais elaborar propostas para que isso possa efetivamente mudar. E aí eu sempre estou buscando fazer isso, dialogar com a população, com as pessoas, compartilhar, trocar informações entre nós, né? Porque a gente não conhece tudo, não sabe tudo, o conhecimento ele é importante para todas, então a troca de informações ali entre nós para conhecer o trabalho o que o que a outra faz e desenvolve também é de uma riqueza muito importante. O coletivo, ele faz essa ponte entre as mulheres, as necessidades e o poder público? Sim, a gente sempre procura fortalecer. É claro que a gente se mobiliza para atender as necessidades imediatas, porque a gente chega até uma população que às vezes até desconhece o direito que ela tem para acessar qualquer atendimento mínimo. Então, a gente procura mobilizar, ver parcerias para atender uma necessidade imediata, ou a gente já faz a ponte direto com a política pública que possa ser acionada naquele momento. Mas sempre buscando trazer isso. A gente precisa fortalecer o acesso às políticas públicas. A gente precisa não procurar ajuda. A gente sempre fala isso. Ainda mais na assistência social, a gente fala, olha, a assistência ela não é ajuda, não é caridade, não é doação. Ela é uma política pública, ela tem uma lei, ela tem tipificações dos serviços. E aí, quando a gente busca qualquer direito relacionado a ela, nós estamos garantindo realmente aquilo que está previsto. E aí é esse diálogo que a gente busca estar fortalecendo mesmo nos movimentos que o coletivo faz, nas propostas, fortalecendo a autonomia também da mulher negra, né, para que ela também se enxergue enquanto um agente político não, enquanto você disse, não político partidário, mas de transformação realmente da sociedade. E aí a gente vai fortalecendo isso ao longo de todas as nossas propostas, das nossas atividades, rodas de conversa. A gente procura sempre estar mobilizando com os poderes e a proposta acaba sendo essa mesmo. Entendi. Muito importante essa sua fala de que assistência social não é caridade, né? Pode existir, e creio que exista, né, esse pensamento errôneo por parte de alguns setores da sociedade. E, na verdade, a assistência social ela é um dever do Estado, né? Se existe ali uma população vulnerável, significa que o Estado não está fazendo o seu dever enquanto agente organizador, intermediador, né? Se existe ali uma população pobre, uma população que está sendo violentada, está faltando uma estrutura social, uma estrutura do Estado para cuidar dessa parte. Então, não é culpa das pessoas que elas necessitem de assistência social, né? Existe esse pensamento meritocrático, né? De que os pobres são pobres porque não se esforçam o suficiente, porque não, né, são preguiçosos, não sei se existe esse... Ou porque Deus quer. Ou porque Deus quer, que é pior ainda, né? E, na verdade, é uma estrutura, né? É uma estrutura. Não existe a responsabilidade dessas pessoas para a situação que elas se encontram, né? Eu sempre digo, quem que vai querer passar o dia inteiro debaixo do sol cuiabano, no semáforo, ali nas rotatórias, para pedir dinheiro? É preguiça de trabalhar? Claro que não. Tenho certeza que se você ofertar um emprego para aquela pessoa que está ali, claro que ela vai aceitar, né? Então, o que falta é uma política pública direcionada, né? Dentro da assistência social, existe essa... Tipo, vocês observarem as demandas e vocês reportarem isso para o poder público? Então, Buscando uma legislação melhor, buscando... como que funciona isso, né? Porque vocês estão ali observando e vocês, como agentes que estão atuando diretamente com as pessoas, vocês estão vendo as necessidades, né? E como que vocês analisam isso e passam isso para frente para que novas políticas possam ser implementadas?
Então, uma das funções da assistência social é a defesa de direitos. A gente procura mobilizar coletivamente as pessoas para que também partam delas a iniciativa de buscar o acesso a direitos e individualmente também a gente pode se reportar a qualquer órgão de defesa diante da ocorrência de qualquer violação de direitos também. Agora, para garantir realmente a construção de projetos de lei ou algo do tipo, é mobilizar a participação social, para que as próprias pessoas, para que a gente também não passe a decidir por elas, né? Para que elas tenham consciência também de que a importância que elas possuem de problematizar e de partir delas também é fundamental. Então, através da participação social, a gente busca fortalecer isso. E individualmente, nos atendimentos, quando do conhecimento de qualquer necessidade para encaminhamento, também a gente faz. É muito importante que a pessoa se responsabilize também pela, né, tome consciência da situação em que ela é colocada para que ela se movimente também, né? Não espere só que, né, que o poder público ou que as políticas públicas ou que a assistência social faça por ela, né? Porque gostaríamos que fosse assim, né? Seria muito melhor que tivesse aí, sei lá, observatórios que possibilitassem, né, que as políticas públicas fossem ali dadas sem que a gente precisasse se levantar tão fortemente, né? Mas a nossa atualidade, a nossa realidade, ela não é assim, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua vivência como mulher negra, quais são os desafios que você enfrentou dentro da sua profissão, dentro da sua vida. Para você, você disse que você tinha dificuldade de se ver ali como uma pessoa capaz de ocupar os espaços, de ter voz ativa. Como que foi esse movimento dentro de você? Como que é o racismo? Falasse um pouco da sua experiência. Bom, especificamente sobre a minha trajetória, eu acredito que tudo se vincula ao que nós estamos falando. Eu acho que não tem como desassociar, né? Quando a gente tem acesso a informações, a gente passa a ter uma construção crítica e passa a fazer uma reflexão crítica sobre a nossa sociedade, a gente começa a enxergar o porquê das situações serem ou estarem como estão. E aí, na faculdade mesmo, eu pude começar a enxergar essas construções e, a partir de então, até me reconhecer enquanto mulher negra, e a partir daí buscar formas realmente de apoiar outras, né? De mostrar também que é possível também a gente procurar mudanças a partir daquela nova visibilidade, daquela nova reconstrução. Racismo, eu acredito que em todos os espaços a gente sofre. Porque a estrutura da nossa sociedade ela é desigual, racista, homofóbica, machista, né, e todas as outras formas de opressão. Então, ela pode estar camuflada por outras justificativas, né? Mas o racismo, ele sempre também atravessou a minha trajetória. Mas a partir do momento que, como eu disse, eu percebi essas circunstâncias, até para não culpabilizar muitas vezes pessoas próximas, família, amigos, porque não tinham a mesma desconstrução que eu passei a ter. Então, esse movimento a gente também tem que fazer, porque é muito difícil querer que a outra pessoa já tenha o mesmo nível de desconstrução, né? Que a gente mesmo levou muito tempo para se refazer. Então, é um meandro bem delicado. No curso que nós tivemos no ano passado ou no ano retrasado, não me recordo, que o Coletivo de Mulheres Negras promoveu, foi um espaço de muita sensibilidade afetiva, emocional. As trocas que foram compartilhadas naquele momento, eu acredito que movimentou o sentimento de todas que estiveram lá. Foram relatos de vivências e de percepções
que naquele momento foi possibilitado. E aí eu remeto à questão de que sozinha, quando nós não temos a possibilidade de refletir, a gente não se enxerga sofrendo nenhum tipo de violação, de racismo ou de qualquer outra forma de opressão. Mas coletivamente a gente consegue perceber, porque isso acontece com a outra, com a outra, com a outra. Então não é uma situação individual, ela é coletiva, ela é e só demonstra que está na estrutura dessa sociedade. E aí, se desvencilhar dessas situações requerem diálogo, informação, conversa. O que nós conversamos no Coletivo de Mulheres Negras, nós temos que fazer um trabalho pedagógico mesmo, de dizer, de falar, de pensar, refletir, para que as outras pessoas possam amadurecer as suas reflexões e perceber que, às vezes, uma fala, um olhar, ele já remete a uma questão do próprio racismo, que está, como a gente falou, assim como o machismo, que é natural, muitas vezes a gente reforça sem perceber, porque sempre foi assim, não teve nada que fizesse com que a gente pudesse mudar, ou pelo menos a gente não tinha nenhuma sensibilidade para pensar que aquilo prejudica a vida do outro, afeta a vida do outro. E aí esse compartilhar eu acredito que seja importantíssimo. A gente se dar a oportunidade de ouvir, de aprender, de conhecer e fazer o exercício também da empatia. Eu acho que isso é importante, né? A gente se colocar no lugar da outra pessoa, porque como eu falei anteriormente, não tem como a gente medir o sofrimento, a dor, o que o outro passa. Eu tô falando o outro porque eu tô nervosa, mas o outro, a outra, todos, todes. Sim. E não tem como a gente medir com a mesma régua que eu meço a minha dor, o meu sofrimento, as minhas angústias e tudo isso decorrente não da minha individualidade, mas de toda essa estrutura social. Hoje você se considera mais fortalecida, mais forte, assim, para enfrentar esses desafios? Sim, com certeza. E muito disso devido a esses movimentos coletivos, né? Isso que você falou é bem importante, porque sozinha muitas vezes a gente se vê fraca, se vê frágil e, como você bem disse, não reconhece as opressões, né? As violações. E quando a gente se encontra, as mulheres, né, principalmente, a gente se fortalece, a gente se identifica. Então, esses movimentos de coletivos mesmo, como esse que você faz parte, ele é muito importante para que as mulheres se fortaleçam, se percebam como ali viventes de uma comunidade, né, de uma sociedade, não como indivíduos separados, né, que por mais que a nossa rotina, o nosso dia a dia nos faça ficar nesse lugar de indivíduo, né, que tem a sua própria vida para viver, os seus problemas para resolver, o seu trabalho para fazer, mas existe ali né, outras mulheres que também precisam umas das outras, né, isso é muito importante. Eu falei um pouquinho anteriormente sobre essa questão o fato de nós termos mulheres no parlamento não significa que as mulheres estão legislando a nosso favor, né? É a questão da quantidade e da qualidade. Embora seja muito importante que a gente ocupe os espaços, né? Só o fato de ter mulher ali já está movimentando uma estrutura, né? Mas não é o suficiente. Nós precisamos de mulheres ali que entendam as necessidades femininas, que entendam quais são os problemas que as mulheres vivenciam, para que, a partir disso, novas normas, novos direitos, novas políticas sejam implementadas. Como que você vê essa colocação, principalmente a questão da mulher negra, né? Porque já é bem sabido que as mulheres brancas de classe média não estão legislando a favor das mulheres negras, né? Sim, isso é importante considerar, Daniele. Não basta estar ali, né, enquanto matéria, vamos dizer assim. A gente precisa realmente compartilhar de experiências da vida realmente das pessoas, conhecer as problemáticas enfrentadas,
principalmente daquelas pessoas que, como a gente está falando aqui, que são a maioria atendido pela política de assistência social, que não tem informação, não tem conhecimento, desconhece os próprios direitos e, às vezes, acaba entendendo a política de assistência como caridade, ajuda, doação. Então, a gente precisa desse compartilhar de ideias, né? De que quem esteja lá à frente realmente possa levar a demanda dessas pessoas que, de fato, necessitam de ter alguém por elas, né? Então, nós temos experiências no nosso estado de mulheres negras, que estão à frente do legislativo e que eu acompanho o trabalho e que eu percebo realmente que são pessoas que estão ali preocupadas com causas específicas dessas pessoas que a gente está conversando aqui. Então, nós temos experiências positivas, realmente, e é esse movimento que a gente tem que continuar fazendo, né? O grande problema que acaba, às vezes, inibindo ainda mais a participação é a violência política, né? Que as mulheres sofrem, e aí, em dobro, né? As mulheres sempre estão tentando lutar contra todas as formas de violência, e aí sair de um espaço para sofrer uma nova violência é impactante, né? Então, por isso que coletivamente se fortalecer é muito importante para que a pessoa que se propõe a estar ali representando tenha forças também para continuar conduzindo o seu mandato, né? Ali em defesa realmente dos direitos da classe realmente de trabalhadores e trabalhadoras que precisam ter os seus direitos defendidos. A questão da violência política de gênero, ela é bem mais profunda do que a gente imagina, né? Tem um capítulo na minha dissertação em que eu trato disso, e dentro dessa violência política, as mulheres, elas são atacadas na sua dignidade, na sua individualidade, né? Elas não são atacadas no trabalho que elas realizam, nas propostas que elas estão fazendo. Não, é um jogo bem baixo mesmo, né? E isso desestrutura emocionalmente as mulheres, né? Porque já é difícil ocupar aquele espaço, e aí quando se ocupa, você é agredida de formas tão baixas, tão graves, né? E ainda mais das mulheres negras, né? Que são mais graves ainda. Esses dias, li uma reportagem de uma deputada federal que acabou o mandato dela e ela não se candidatou a uma reeleição. E ela disse que ela comemorou como se fosse eu não me lembro o termo que ela usou, mas tipo como se fosse uma final de campeonato, que era o final do mandato dela, porque ela simplesmente adoeceu, ela não aguentou a pressão, a violência mesmo, muito grave. Se eu não me engano, ela engravidou durante o mandato, e aí a mulher no puerpério, todo aquele momento super delicado, e vendo também a estrutura social, a estrutura institucional ao lado dela, se voltando contra ela, pessoas que ela confiava. E a gente sabe que os homens, e também as mulheres, mas muito mais os homens, essa questão do poder é muito forte para os homens, né? E o espaço político é o maior espaço de poder que o homem exerce. Então, ali a gente está mexendo na ferida dos homens, né? Que é a questão deles controlarem o poder e de entregarem esse poder para as mulheres. Então, eles não querem, absolutamente, né? A gente vê que o machismo, ele é isso, né? O homem tendo poder sobre a mulher, sobre né, a propriedade da mulher, tendo poder sobre as decisões sociais, referente àquilo que lhes beneficia. Então, realmente, os homens jogam baixo nesse campo político, porque está mexendo ali na estrutura de poder que eles atuam, né? E teve uma entrevista que eu fiz com a fundadora de uma ONG, né, que faz essa atuação política das mulheres, e foi a primeira entrevista que eu fiz para o canal. E eu ainda não tinha noção muito dessa questão da política, porque a gente pensa assim, por que as mulheres não se interessam pela política? Por que as mulheres não estão ocupando os espaços políticos? Porque elas não se interessam, porque elas não têm tempo, porque elas estão muito ocupadas. Mas, na verdade, o que ela me disse é que um dos maiores desafios das mulheres é quando elas entram
né? A gente acha que é desafiador você passar pela campanha eleitoral sem um financiamento adequado, ou que você ganhar os votos ali, você se fazer conhecer, para que você... Só que, na verdade, o maior desafio é quando elas se inserem no campo político, porque a violência ela é muito grande, a pressão ela é muito grande, né? E isso nos faz pensar que não basta que as mulheres cheguem lá, né? Não basta que as mulheres consigam se eleger, consigam se candidatar primeiramente, né? E aí, depois que se candidatam, tem toda a questão da verba eleitoral, que muitas vezes não é direcionada às mulheres, ou é direcionado muito no final da campanha e não permite que as mulheres façam ali uma disputa de igual para igual com os homens, né? Porque a verba é toda direcionada para os homens, para aqueles que têm mais chances de se elegerem, né? E aí vai de uma mudança mesmo na sociedade, né? Para que os homens compreendam que nós não queremos nada além de igualdade, de que a gente pare de ser agredida, para que a gente pare de ser assassinada, para que a gente pare de ser violentada, para que a gente pare de ser diminuída e que a gente só quer ocupar os nossos espaços, né? É muito delicado, né? Eu comecei esse estudo no meu mestrado e não fazia ideia do que eu ia encontrar, né? Dos desafios que eu ia encontrar e da realidade mesmo de perceber a vulnerabilidade das mulheres nesse meio político, né? Sim. É bem delicado. Bom, acho que nós encerramos as nossas perguntas, né? Você quer fazer mais alguma colocação? Alguma fala que você deixou preparada e que a gente não abordou? Não, acho que não. Dani, íntima Dani. Acho que não, só agradecer mesmo. Eu que agradeço a sua participação, foi de extrema importância. Eu acho que a assistência social ela é um pilar muito importante para que as mulheres se fortaleçam, né? Para que as mulheres tenham acesso aos direitos que lhes é devido. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela sua força, pela sua coragem de seguir em frente na luta, de levar outras mulheres com você. Isso é de uma importância sem igual, né? Você sabe disso, parabéns mesmo. Eu sei que muitas vezes a gente tende a se ver menor do que nós somos, né? A gente se cobra, a gente se... Principalmente nós mulheres, né? O sentimento de culpa, de que não está fazendo o suficiente, mas... parabéns mesmo, que você continue nessa luta, que você continue se fortalecendo e fortalecendo outras mulheres, né? E obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Daniela, a oportunidade. Volto a agradecer a Ellen também por ter me indicado para essa entrevista. Fiquei ansiosa, nervosa, é a primeira vez que eu participo. Mas, assim, eu digo e compartilho aqui com vocês uma fala que a gente sempre... traz no coletivo. Eu sou porque nós somos, né? Assim, nós nunca estamos só, como a gente reforçou bastante aqui no nosso diálogo, na nossa conversa. Não podemos estar só porque só a gente não consegue avançar. Então, coletivamente, participando, fortalecendo a participação social que a gente realmente consegue avançar no fortalecimento da democracia, do acesso a direitos, e de construção de políticas públicas que melhorem a qualidade de vida das pessoas, porque é direito e é devido, né? Ainda que estejamos numa sociedade desigual, né, nos marcos da sociedade capitalista, a gente precisa avançar para a emancipação política, né? A emancipação social, ela extrapola essa estrutura de sociedade, mas é esse movimento que a gente tem que fazer, né? Essa construção que a gente tem que buscar e esses espaços coletivos de fóruns, dos próprios coletivos, como o Coletivo de Mulheres Negras, e qualquer outra forma de fortalecer a democracia, né, os espaços de controle social, eles possibilitam realmente esses avanços. Agradeço imensamente a oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a você que acompanhou a nossa entrevista até aqui, acompanhe as outras entrevistas do canal e vamos compartilhar essa informação para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão precioso que está sendo desenvolvido nesse canal, para que a gente possa fortalecer a nossa democracia, para que a gente possa lutar por igualdade e justiça social para as mulheres. Obrigada!